Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo das reações de substituição eletrofílica aromática em benzenos já substituídos. Lembrando aqui esse slide, né, que eu vou tentar manter em todas as aulas, que são os ativadores fortes, que exercem seu efeito por ressonância, assim como os moderados, os ativadores fracos, que são os grupos alquila, que exercem seu efeito por indução, né, por efeito indutivo. Os desativadores, que são os desativadores fracos, que são os halogênios, que exercem seu efeito de desativação por efeito indutivo, porém, eles orientam a horta e para, isso vai ficar para uma próxima aula. Temos aqui os desativadores moderados e os desativadores fortes. Essa aula de hoje vai falar dos desativadores fortes, né, principalmente do grupo nitro, que é um dos grupos com o efeito mais desativador que tem, né, por ressonância. O efeito dos desativadores fortes por indução, que são esses três aqui, principalmente esses dois, vai ficar para uma próxima aula que eu vou tratar junto com os ativadores fracos, que é para eu ter uma aula específica sobre os grupos que exercem seu efeito de ativação ou desativação exclusivamente por efeito indutivo, não envolvendo ressonância, né? Então, essa aula vai falar dos desativadores moderados, que são esses aqui, que quase todos eles exercem seu efeito por ressonância, devido a ter ligações duplas aqui, né, devido a ter elétrons π, e o desativador mais forte por ressonância que se conhece, que é o grupo nitro, que é um desativador muito forte de anel aromático. Bom, então, tratando aqui do nitrobenzeno, né, que é o benzeno substituído com o grupo nitro, essa aqui é a estrutura, né, uma das estruturas de formas canônicas de ressonância do grupo nitro, é a principal, né, que nós desenhamos, onde observa-se que esse nitrogênio está positivo, não é? Então, quer dizer, você já tem um efeito de retirada de elétrons do anel aromático aqui, e por ressonância, porque se essa ligação dupla do anel aromático tentar neutralizar essa carga aqui do grupo nitro, né? Do nitrogênio do grupo nitro que está positivo. Então, quer dizer, ele está puxando elétrons para ele, prontamente esse par de elétrons dessa ligação nitrogênio-oxigênio vai para o oxigênio, dando origem a essa estrutura canônica aqui, que agora tem duas cargas positivas e duas cargas negativas. Uma carga negativa em cada oxigênio, a carga positiva do nitrogênio não vai sair em nenhuma forma canônica, e agora eu tenho uma carga positiva no carbono 2 do anel benzênico. Essa carga é estabilizada por ressonância, por essa ligação dupla, deixando a carga positiva agora na posição 4, que é estabilizada por ressonância com essa ligação dupla, deixando a carga positiva no carbono 6, e que, como última forma, um par de elétrons, né, a carga negativa que está num dos átomos de oxigênio, poderia ser desse também, mas aí eu estou fazendo aqui só para manter o padrão, refaz a ligação dupla nitrogênio-oxigênio, devolvendo essa ligação, os pares de elétrons dessa ligação dupla carbono-nitrogênio para o anel aromático, restituindo a aromaticidade. Então, como já expliquei, né, isso daqui são formas canônicas de ressonância. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma dessas estruturas existem na realidade, que você não consegue isolar nenhuma dessas estruturas aqui. O que você tem, na verdade, é um híbrido de ressonância com todas essas ligações aqui sendo deslocalizadas, né? Essas ligações estão participando de um sistema de ressonância. E observando a estrutura desse híbrido, você coloca as cargas aonde elas aparecem nas formas canônicas. Então, considerando aqui o anel aromático, você tem nas formas canônicas cargas positivas nas posições 2, 4 e 6, ou seja, nas duas posições orto e na posição para. Então, as posições orto e para do anel benzênico substituído com o grupo nitro
possui cargas parciais positivas, ou seja, são pontos em que são pontos que estão deficientes em elétrons, deficientes em densidade eletrônica. Sendo assim, se aqui eu tenho uma densidade eletrônica menor, eu tenho uma carga parcial positiva, uma vez que o eletrófilo é positivo, ele não vai se sentir atraído para reagir nas posições orto e para, que já estão deficientes em elétrons. Então, ele vai atacar a posição meta, que é onde tem mais elétrons do que nas posições orto e para. O eletrófilo sendo positivo, ele sempre vai procurar atacar as posições mais ricas em elétrons. Então, no caso do nitrobenzeno, no caso de aromáticos substituídos com o grupo nitro, devido a esse efeito de ressonância, as posições orto e para possuem carga parcial positiva, ou seja, são muito deficientes em elétrons. Então, o eletrófilo não vai atacar nessas posições, vai atacar a posição meta, exatamente porque é uma posição mais rica em elétrons que a posição orto e para nesse caso. Então, considerando o efeito do grupo nitro, né, o que eu falei no slide anterior, né, corroborando com o que eu já falei em outras aulas, é que o efeito de ressonância ele já é sentido antes da reação, na própria densidade eletrônica do anel aromático do substrato que vai sofrer a reação de Ca. Porém, o efeito de ressonância ele também é sentido uma vez que ocorre a substituição eletrofílica aromática. Uma vez que ocorre o ataque do eletrófilo ligando-se ao anel benzênico, o efeito de ressonância também é sentido na estabilização do íon arênio. Nesse caso aqui, como o grupo nitro é um grupo desativador, o efeito de ressonância não consegue estabilizar o íon arênio, deixando o ataque nas posições orto e para muito desfavorável energeticamente. Vejamos, vamos imaginar que, hipoteticamente, o eletrófilo atacasse a posição orto. Ele ia deixar, uma vez que esse par de elétrons aqui atacou, né, formou uma ligação simples com o eletrófilo, e o carbono 2 deixou uma carga positiva no carbono 1. E essa carga positiva no carbono 1 não vai ser estabilizada pelo átomo de nitrogênio, porque esse nitrogênio está quaternário. Ele já está fazendo 4 ligações. Ele não tem par de elétrons livre para estabilizar essa carga. Então, o grupo nitro não consegue exercer nenhum efeito estabilizador por ressonância no íon arênio. Se ocorre, desculpem, tá? Aqui era para nitro. Deixa eu corrigir aqui imediatamente. Pronto, corrigido, tá? Aqui tinha um fenol aqui. Bom, então, se o ataque ocorrer na posição, para, forma uma carga positiva aqui no carbono 3, que ele é até estabilizado pela ligação dupla, por essa ligação dupla entre o carbono 1 e 2. Acontece que vai, mais uma vez, repetir esse tema aqui. Vai formar uma ligação dupla, uma carga positiva, né? Vai gerar uma carga positiva. Vai deixar uma carga positiva no carbono 1, que não vai poder ser estabilizada por ressonância, porque o nitrogênio já está sem o seu par de elétrons livre. O nitrogênio já está positivo, né? Falando assim de uma forma tentando mais simples, o nitrogênio já não tem elétrons nem para ele se estabilizar, porque ele já está positivo. Quanto mais para doar, vai estabilizar a carga positiva de um carbono. Então, o grupo desativador por ressonância, ele não permite nenhum efeito de ressonância capaz de estabilizar a carga positiva do íon arênio formado quando o eletrófilo ataca nas posições orto ou em para. Então, não há estabilização do íon arênio. Porém, quando o ataque ocorre em meta,
Esse efeito desestabilizador não é percebido porque, quando o ataque ocorre em meta, a carga positiva é formada no carbono 4, que pode ser estabilizada pela ligação dupla entre o carbono 5 e 6, que aí transfere a carga positiva para o carbono 6, que pode ser estabilizada por essa ligação dupla, deixando a carga positiva no carbono 2. Então, quer dizer, quando o ataque ocorre em meta e o benzeno está ligado a um grupo desativador forte que exerce seu efeito por ressonância, o ataque em meta, ele não a estabilidade do íon arênio não é afetada pela incapacidade do par de elétrons livre do nitrogênio não estar disponível para estabilizar a carga, para doar densidade eletrônica para o anel. O ataque em meta permite que pelo menos a carga positiva formada do íon arênio seja estabilizada pela ressonância do próprio anel aromático, deslocalizando essa carga. Então, embora ainda seja um íon arênio instável, porque está ligado a um grupo que retira elétrons, é um íon arênio bem menos instável, né, do que esses dois íons arênios aqui. Então, por isso que o grupo desativador forte, ao exercer seu efeito por ressonância, ele só permite o ataque em meta, não só porque ele já naturalmente deixa as posições orto e para deficientes em elétrons, como que uma vez que ocorre o ataque do nucleófilo, ele desestabiliza ainda mais o íon arênio se o ataque ocorrer nas posições orto e para, enquanto que se ocorrer na posição meta, ele permite que o íon arênio seja pelo menos estabilizado pela própria ressonância do anel aromático. Em termos energéticos, é como se os ataques em orto e para gerassem intermediários muito instáveis, com ΔG de ativação muito grande, ao passo que o ataque, quando ocorre na posição meta, gera um intermediário que, para que seja formado, tem um ΔG de ativação bem menor do que para formar um intermediário substituído nas posições orto e para. Então, por isso que o grupo desativador forte, ele é um orientador meta, porque devido ao seu efeito de ressonância em retirar elétrons do anel, ele deixa as posições orto e para extremamente desfavoráveis para ocorrer a substituição, seja antes da reação, por já deixar essas posições deficientes em elétrons, seja após ocorrer a substituição, que ele não vai permitir estabilização nenhuma do íon arênio se o ataque ocorrer nas posições orto e para. Os desativadores moderados, eles têm o mesmo comportamento do desativador forte, no caso do grupo nitro. A diferença é simplesmente porque o grupo ressonância, ele é o grupo carbonila, por exemplo, que é o que eu estou mostrando aqui, ele é um atrator de elétron bem menos eficiente do que é o grupo nitro. Entretanto, em termos experimentais, você não nota diferença entre o desativador forte e o desativador moderado, né? Talvez só uma questão experimental ou outra em termos de temperatura de reação e cinética de reação, tá? Mas em termos práticos, o desativador moderado, por isso que ele recebe esse nome, que é só por uma questão experimental mesmo, mas o efeito dele e o raciocínio para entender o seu efeito é rigorosamente o mesmo do desativador forte, ou seja, do grupo nitro. Então, por exemplo, temos aqui o benzaldeído. O benzaldeído, o benzeno ligado a uma carbonila de aldeído, ele é um anel desativado. Por quê? As ligações duplas do anel aromático está em ressonância com a ligação dupla carbono-oxigênio da carbonila. Observe que o movimento de elétrons é rigorosamente o mesmo do grupo nitro. Está deixando cargas positivas nas duas posições orto e na posição para. Sendo assim, o híbrido de ressonância da carbonila tem a mesma distribuição de elétrons, de densidade eletrônica, né, em termos reacionais, né, em termos conceituais do grupo nitro, ou seja, posições orto e para deficientes em elétrons. Mesma coisa aqui, ó, posições orto e para deficientes em elétrons. O grupo carbonila deixa posições orto e para deficientes em elétrons. Sendo assim, os grupos carbonila
como o grupo nitrila também, se você fizer esse exercício com o grupo nitrila, você vai chegar nos mesmos resultados. O grupo SO3H, né, dos ácidos sulfônicos, são todos grupos que, se você fizer esse estudo das formas canônicas de ressonância, vão deixar cargas positivas nas posições orto e para, portanto, sendo o grupo desativadores. Sendo o grupo desativadores por retirarem elétrons e sendo grupos orientadores meta porque eles desativam demais as posições orto e para. Se você fizer o mesmo exercício para a estabilização do íon arênio, vai ter esse mesmo comportamento aqui, tá? Então, o grupo desativador moderado, ele tem o mesmo comportamento eletrônico e o mesmo efeito do desativador forte, no caso, o grupo nitro, tá? Ele só recebe esse efeito, esse nome de moderado, por questões experimentais. Que como ele não desativa tanto, talvez você consiga fazer uma reação numa temperatura menor do que seria no grupo nitro, né? Talvez a reação demore menos tempo do que quando se faz com o grupo nitro, só por isso que eles são chamados de desativadores moderados. Mas, conceitualmente, o efeito eletrônico de ativação e de não estabilização do íon arênio é rigorosamente o mesmo. Bom, agora que nós já vimos uma aula sobre o efeito de ressonância dos grupos ativadores fortes e do efeito de ressonância dos grupos desativadores fortes, assim como os moderados, ativadores moderados e desativadores moderados, nós podemos evidenciar esses conceitos com algumas considerações experimentais. Temos aqui duas reações que são muito simples de se fazer, né? São duas nitrações que, inclusive, constam nos currículos de aulas práticas da maioria dos cursos de Química, né? Na disciplina de Química Orgânica, que evidencia bem essa questão do grupo ativar o anel para ser atacado pelo eletrófilo a partir do momento que ele deixa o anel mais rico em elétrons e quando ele desativa o anel aromático, deixando esse anel aromático menos esse anel aromático deficiente em elétrons e assim desfavorecendo a reação. Vejamos, nós temos aqui, né, nós vimos na aula 7 que o grupo que é a acetanilida, esse grupo aqui é um grupo ativador, porque o par de elétrons do nitrogênio está livre para estabilizar o íon arênio formado, e acabamos de ver nessa aula que o grupo NO2, o grupo nitro, é um grupo muito desativador muito forte, que ele não permite a estabilização do íon arênio quando o ataque ocorre na posição orto e para, e antes da reação ocorrer, ele já deixa o anel deficiente em elétrons e assim desativados para uma reação. Como que isso é evidenciado, né, numa aula experimental? Por exemplo, a reação de nitração da acetanilida para você sintetizar a paranitroacetanilida, que também dá o isômero orto, mas aí isso já não vem ao caso, até porque isso é o majoritário. Essa reação de nitração, ela tem que ser feita entre 0 e 5 graus Celsius, né? Se você deixar a temperatura aumentar um pouquinho, você já começa a ter misturas, porque como o nitro vai no excesso considerável, você já começa a ter misturas, por exemplo, de nitrados, né? Posição orto, posição para, né? Trinitrado às vezes, você já começa a ter produtos indesejados, né? Ou então também, isso eu vou comentar em outras aulas, né? Essa acetanilida aqui, né? Ela gera um certo impedimento estérico na posição orto. Então, quando você faz a reação a baixa temperatura, a posição par é majoritária. Se você deixa a temperatura aumentar, você já começa a ter também orto-nitro acetanilida e dinitrado, né? Orto-para dinitroacetanilida. Quer dizer, o grupo ativador ele é evidenciado experimentalmente. Para você fazer uma nitração da acetanilida, um dos pontos fundamentais para você controlar a reação é fazer a reação a baixa temperatura. E você vê que o anel é tão ativado que mesmo a 0 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito baixa, a reação ocorre rapidamente em excelente rendimento. Agora, por exemplo, o nitrobenzeno, para ele ser nitrado para produzir metadinitrobenzeno, que é uma aula prática também muito comum nos cursos de Química Orgânica, muito fácil de se fazer, olha a diferença. Ela só ocorre se você aquecer a mistura reacional até 100 graus Celsius. Você tem que praticamente colocar
para ferver, que como o solvente do ácido nítrico é aquoso, né, e essa reação é feita em água, você precisa ferver o sistema, né, levar o sistema à ebulição sob um condensador de refluxo, né, a temperatura de 100 graus Celsius, para que o nitro consiga, né, o eletrófilo formado aqui, que é o íon nitrônio, consiga atacar o anel aromático que está extremamente deficiente em elétrons devido ao efeito de ressonância do grupo nitro. Se você tentar fazer essa reação aqui a 0 graus Celsius, não vai ter reação, simplesmente não vai acontecer. Né? E outra diferença também, que aqui essa reação ocorre em questão assim, de menos de meia hora, você já tem produto passível de ser isolado, né? E a aula prática flui perfeitamente. Aqui você precisa deixar a reação em refluxo pelo menos por 1 hora e 15, 1 hora e meia, para conseguir ter uma quantidade apreciável de produto para a aula prática poder dar certo. Quer dizer, isso é uma prova experimental, não é, de todo esse conceito de ativação e desativação de anéis aromáticos. Anel ativado reage rápido em temperaturas brandas. Anel desativado demora mais um pouquinho para reagir e você precisa elevar bastante a temperatura. Um outro conceito experimental, uma prova experimental interessante, né, para explicar esses conceitos de ativação e desativação, é quando você faz aqui o benzoato de fenila, né, frente a um eletrófilo. Olha que interessante. Se você observar, eu tenho 2 anéis aromáticos aqui, eu tenho 2 benzenos, né? Isso aqui é um anel benzeno substituído por esse grupo todo, e esse daqui é um anel benzênico substituído por esse grupo todo. Só que se você dividir a molécula aqui ao meio, você vai perceber que esse anel aromático está ligado ao carbono carbonílico do éster, né? Isso aqui é um éster. Ao carbono carbonílico do éster, ou seja, ele está ligado a uma carbonila, né? Como eu expliquei aqui, a carbonila é um grupo desativador, porque ele retira elétrons do anel por ressonância. Então, esse anel benzênico ligado a essa carbonila, ele está desativado. Por outro lado, esse anel benzênico que está ligado ao oxigênio do grupo éster, o grupo éster é um grupo ativador, porque o oxigênio aqui está com pares de elétrons livres capazes de estabilizar o íon arênio por ressonância. Então, esse anel aqui está ativado. E quando você faz a reação aqui, uma reação de substituição eletrofílica aromática do benzoato de fenila, você observa que o eletrófilo entra preferencialmente e majoritariamente no anel que está ativado, que é esse anel aqui. Praticamente você não tem substituição no outro anel, que é o anel desativado, ou então vai aparecer em quantidades traços, ou então ele só vai começar a aparecer se você utilizar um excesso muito forte do seu eletrófilo. Mas, por exemplo, fazendo a reação com excesso moderado do eletrófilo e em temperaturas brandas, você vai observar que é quase a totalidade da substituição eletrofílica aromática vai ocorrer nesse anel aqui, o anel que está ligado ao oxigênio do grupo éster, que é o anel ativado para a reação de substituição eletrofílica aromática. Ou seja, mais uma prova experimental de todos esses conceitos, né, que estão sendo discutidos nessas aulas. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo. Próxima aula eu vou falar, então, né, na próxima aula, que deve ser a aula número 9, eu vou falar, então, sobre o efeito dos ativadores fracos, que são os grupos-alquilas, né, que exercem seu efeito por indução, e os grupos e o efeito desativador dos grupos CF3, né, que exerce o seu efeito, e o Cl3, que exerce o seu efeito de desativação também por efeito indutivo, né, incapacitando a estabilização do íon arênio. Mas isso fica para a próxima aula de reação de Cear em benzenos substituídos. Bom estudo.